Os materiais que eu vou usar para a confecção do tapete náutico é barbante número 6. Eu estou aqui com um cone de 2 quilos, mas vai sobrar bastante barbante. O tapete náutico ele é bastante econômico em termos de material linha, barbante. E agulha número 3 para crochê. E vou usar também como marcador um alfinete comum. Bom, para a confecção do nosso tapete náutico, nós vamos precisar de 720 correntinhas. Para melhor explicação do nosso passo a passo, eu montei aqui um gráfico, né? Esse gráfico ele é composto de algumas curvas e retas. Então, esta curva maior aqui, ela representa 80 correntinhas das 720. Essa reta aqui, ela representa 40 correntinhas. Essa curva menor aqui em formato de U, ela representa também 40 correntinhas. E assim por diante. Nós temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 curvas e 8 retas. Lembrando que temos aqui uma curva maior, que representa 80 correntinhas, as menores, que são representadas por 40 correntinhas, e aqui no centro nós temos uma outra maior, que representa 80 correntinhas. E seguindo aqui o pequeno gráfico, que ficou um pouco extenso aqui, né? Segue-se a repetição. Então nós vamos ter duas curvas com 80 correntinhas e 6 curvas com 40 correntinhas, distribuída entre retas de 40 correntinhas. Depois de ter feito as 720 correntinhas, eu vou pegar o alfinete e a partir daqui da agulha, deixa eu colocar a agulha aqui. A partir da agulha eu vou contar 80 correntinhas. Bom, depois de ter contado as 80 correntinhas, aqui essa é a correntinha de número 80. Eu venho aqui na 81 e coloco o alfinete como marcador. Ou seja, essas 80 correntinhas aqui no nosso gráfico é representado por essa curva, por esse círculo aqui de 80 correntinhas. Então eu inicio aqui uma correntinha, vou contando, 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 até chegar a esse ponto aqui, que dá o total de 80 correntinhas. Como que eu vou iniciar os pontos? Aqui na primeira correntinha, eu vou subir 3 correntinhas, depois eu vou fazer mais um ponto alto, 2, 3. Contando com as 3 correntinhas que eu subi, nós vamos ter um total de 1, 2, 3, 4 pontos altos. Na correntinha seguinte, na mesma correntinha, em uma única correntinha, eu vou subir 2 pontos altos. Vai ficar aqui em formato de V. Feito isso, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4 pontos altos em cada correntinha seguinte. Então vamos lá. Aqui a partir da agulha, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. A partir da agulha, na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, contando com as 3 correntinhas que eu subi, nós temos 2 pontos altos aqui. Fazemos mais 2 pontos altos, um em cada correntinha de base. Feito isso, em uma única correntinha, nós vamos subir 2 pontos altos, formando o pontinho V. E nós vamos fazer assim por todas as 80 correntinhas. Aqui eu fiz mais 4 pontos altos. Vou fazer aqui na próxima correntinha 2 pontos altos na mesma correntinha, formando o V. Mais 4 pontos altos.
Após aqui o Vzinho, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos altos e mais um pontinho V. São 2 pontos altos levantados a partir da mesma correntinha. Então, esse processo eu vou seguir até a marcação aqui do nosso alfinete. Então, são 4 pontos altos, 1 ponto V, 4 pontos altos e 1 ponto V. Eu vou concluir aqui até as 80 correntinhas e já volto. Eu concluí aqui as 80 correntinhas com 4 pontos altos, 1 ponto V, 4 pontos altos, 1 ponto V. Dica: não é necessário se preocupar com a quantidade de pontos que as correntinhas estão levando. Basta seguir o número de correntinhas, preencher o número de correntinhas. Ok? Então eu trabalhei as 80 correntinhas, o alfinete está nesse ponto aqui. Agora eu vou partir desse ponto onde está o alfinete até este ponto aqui, onde eu vou contar 40 correntinhas e colocar o alfinete nesse ponto. Então eu vou tirar o alfinete aqui do ponto que ele está. E a partir dessa correntinha aqui nós temos um ponto alto nessa correntinha. A partir dessa correntinha eu vou contar 40 correntinhas e vou colocar o alfinete. Eu fiz a contagem aqui das 40 correntinhas. Aqui nós temos até essa correntinha 40 correntinhas. Então eu coloco na correntinha seguinte o marcador. Agora nós vamos trabalhar essa linha reta aqui. Então nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha que se encontra. Então nós teremos aqui 40 pontos altos. Combinado? Então vamos fazer os pontos altos nessa linha reta. Então fazemos um ponto alto para cada correntinha. Concluí aqui as 40 correntinhas com os 40 pontos altos. Agora nós chegamos aqui ao ponto de uma nova curva. Só que essa curva, ela está em formato de U. Então eu vou contar nas correntinhas 40 correntinhas e vou marcar com o alfinete, ok? Fiz aqui a contagem das 40 correntinhas. Na correntinha de número 41 eu coloco o marcador. Agora, para essa curva, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. De que forma? Eu faço um ponto alto sem terminar. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto sem terminar. E juntos 2 e dou a laçada. Após isso, eu vou fazer 4 pontos altos em 4 correntinhas. Após 2 pontos altos juntos. E na sequência, 4 pontos altos, na sequência, 2 pontos altos fechados juntos. Então vamos fazer aqui a redução dessa curva. Então aqui a partir da agulha, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto sem terminar, ou meio ponto alto, dou a laçada, sigo para a próxima correntinha, faço mais um ponto alto sem terminar, dou a laçada e puxo as 3 alcinhas. Após, em cada correntinha, vou fazer um ponto alto por 4 correntinhas. Fiz aqui 2, 3 e 4. A sequência é um ponto alto sem terminar, mais um ponto alto sem terminar, um em cada correntinha, dou a laçada e puxo as 3 alcinhas, formando assim um lequinho invertido. Então eu vou trabalhar assim por essas 40 correntinhas. Lembrando, eu não preciso me preocupar com a sequência de pontos, eu só tenho que me preocupar com a quantidade de correntinhas. Por isso eu estou usando o marcador. Combinado? Então vou seguir aqui fazendo essa curva em forma de U. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos, já fiz 2. E após a sequência de 4 pontos altos, eu faço um ponto Vzinho ao contrário, que são 2 pontos altos sem terminar, dou a laçada e puxo as 3 alcinhas.
e seguindo assim por todas essas 40 correntinhas. Bom, estou aqui de volta, estou concluindo a curva aqui em formato de U, que estamos nessa curva aqui, e explicando. Aqui eu fiz o ponto V ao contrário. Até chegar aqui ao alfinete, nós temos aqui à frente apenas duas correntinhas. Ou seja, aqui após esse último ponto V ao contrário, eu vou fazer apenas 2 pontos altos, não tem problema, porque a sequência seria 4 pontos altos após o ponto V. Como eu disse anteriormente, nós não temos que nos preocupar com os pontos empregados, com a sequência dos pontos. Nós temos que nos preocupar apenas com as correntinhas. Aqui são 40 correntinhas, então eu trabalhei aqui as 40 correntinhas. Então aqui nós temos uma curva no formato de U. Aqui nós já temos uma reta e temos essa curva grande aqui com 80 correntinhas. Então é esse o traço que o nosso tapete começa a se formar. Então, para as próximas 40 correntinhas, nós vamos fazer essa linha reta aqui. Ok? Então, o alfinete está aqui, nós vamos contar 40 correntinhas. Na 41, nós vamos colocar o alfinete. E vamos trabalhar pontos altos sobre cada correntinha. Então, vamos lá. Vou tirar o alfinete daqui, vou contar as 40 correntinhas. Na 41 eu vou colocar o alfinete. E vamos trabalhar em pontos altos sobre cada correntinha. Bom, fiz a contagem aqui das 40 correntinhas. 40 correntinhas dá aqui nessa correntinha. Na próxima eu vou colocar o marcador. E vou iniciar os pontos altos sobre cada correntinha, formando assim uma linha reta. Já estou de volta, concluí aqui a linha reta, cheguei aqui ao marcador, eu vou retirar o marcador e vamos passar a trabalhar, deixa eu marcar aqui, nós trabalhamos aqui a linha reta. O marcador estava aqui, eu fiz o ponto, o último ponto, vou contar mais 40 correntinhas e vou marcar exatamente aqui, é onde o alfinete estará aqui nas nossas correntinhas. E vou repetir o mesmo processo dessa primeira curva de 40 correntinhas. 2 pontos altos fechados juntos. Em seguida, em cada correntinha, um ponto alto, formando 4 pontos altos. E assim por diante. Eu vou continuar fazendo até chegar a essa curva aqui de 80 correntinhas. Então, me falta fazer aqui mais essa reta, essa curva e esta reta. Então, eu vou dar adiantamento ao trabalho e ao chegar aqui a esse ponto, eu volto para mostrar para vocês. Combinado? Concluí aqui as carreiras, fiz aqui a última reta de 40 correntinhas até chegar a essa curva maior de 80 correntinhas. Então, até aqui nós fizemos essa curva de 80 correntinhas, uma reta de 40, uma curva em forma de U de 40, uma reta de 40 e assim por diante. Então aí vocês vão ter até aqui 1, 2, 3, 4 curvas e 1, 2, 3, 4 retas. Agora nós vamos passar para essa segunda curva de 80 correntinhas. Bom, eu contei aqui 80 correntinhas, marquei com alfinete e nós vamos partir desse ponto. Nós vamos fazer um ponto V, são 2 pontos altos partindo da mesma correntinha. Em seguida, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos em cada correntinha. Em seguida, um ponto V, que são 2 pontos altos a partir da mesma correntinha. E assim por diante. 4 pontos altos, 1 ponto V, 4 pontos altos e 1 ponto V. Até atingir o total das 80 correntinhas, que é onde o nosso alfinete se encontra, nesse ponto aqui. Então vamos dar início aqui à curva de 80. Aqui na próxima correntinha nós vamos fazer
2 pontos altos na mesma correntinha. Em seguida, 4 pontos altos, um em cada correntinha. Quatro pontos altos, 2 pontos altos a partir da mesma correntinha, formando um ponto V. E assim por diante, 4 pontos altos e um ponto V. Até atingirmos o total das 80 correntinhas. Então vamos seguir essa sequência. Combinado? Concluí a curva de 80 correntinhas, representada por essa curva aqui. Agora nós vamos contar 40 correntinhas, marcar com o alfinete e fazer a reta. Um ponto alto sobre cada correntinha. E assim por diante até terminarmos a quantidade de 720 correntinhas. Basta seguir a mesma sequência feita anteriormente a essa curva de 80 correntinhas e vamos ter aí já a primeira carreira do nosso esquema, do tapete náutico. Combinado? Eu vou finalizar aqui, continuar com as correntinhas e ao chegar aqui ao final, eu volto para nós começarmos a segunda carreira do nosso tapete, ok? Estou de volta, concluí aqui a primeira carreira das 6 carreiras, é isso. Para concluir o nosso tapete, nós vamos precisar de 6 carreiras. Concluí aqui a primeira carreira, agora vamos passar para a segunda carreira. Nós fizemos a primeira carreira nessa posição. Para a segunda carreira, o que eu vou fazer? Eu vou virar trabalho de ponta cabeça. Deixa eu organizar aqui. Virei ele de ponta cabeça. Então eu finalizei aqui. O trabalho nós finalizamos assim e eu vou trabalhar assim. De que forma? A partir aqui do último ponto feito, eu vou fazer 2 correntinhas. Aqui no centro, aqui no início, eu vou colocar a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu criei um ponto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, dou a laçada. Nesse segundo ponto alto de base, eu faço o segundo ponto da carreira. Ok? E já aproveito para ir escondendo esse restinho de linha aqui do início. Então vamos aqui para o nosso gráfico. Uma vez que eu vim aqui de ponta cabeça, eu vou iniciar com uma reta de 40 correntinhas. Então aqui nós vamos ter pontos altos. Ok? Vamos para a peça. Com o alfinete, eu vou passar aqui nós temos a reta ainda, e ao chegar aqui nesse Vzinho, no segundo ponto do Vzinho, observem que aqui nós temos um Vzinho, que na carreira que nós fizemos assim, ele está aqui, um Vzinho de ponta cabeça. Virando a peça, nós vamos ter um Vzinho normal. Então nesse segundo ponto aqui do Vzinho, eu coloco o alfinete como marcador. Ok? E até a marcação, até o alfinete, eu vou trabalhar pontos altos sobre os pontos altos de base. Então aqui eu já tenho 2 pontos altos. Eu venho aqui no terceiro ponto alto de base e vou fazendo os pontos altos até chegar à marcação do alfinete. Como vocês podem ver, eu fiz aqui os pontos altos, seguindo aqui o gráfico ou diagrama. Cheguei a este ponto aqui. É o ponto que eu estou aqui com o alfinete. Agora nós vamos fazer o inverso desta curva. Então, a partir do alfinete, eu vou fazer um ponto V,
e 4 pontos altos. Um ponto V e 4 pontos altos. Então vamos lá. Até que ponto? Eu vou tirar o alfinete daqui do primeiro Vzinho e vou até o último Vzinho aqui dessa curva. Vou dar uma dica. Passando o dedo, vocês podem sentir o nozinho que fica, esse nozinho aqui mais volumoso do ponto V. Passando o dedo aqui, eu posso sentir. Vou passando o dedo aqui. Aqui já não tem mais. Então eu tenho aqui o último Vzinho aqui. Está aqui. E a partir de aqui nós só temos os pontos altos, que é da linha reta de 40 correntinhas. E aqui nós temos o último Vzinho. Eu vou colocar, aqui nós temos o Vzinho. Aqui no segundo ponto do Vzinho é que eu vou colocar o alfinete. Está bem aqui, ó. Nessa alcinha eu coloco o alfinete. Certo? Então, sem me preocupar com os pontos que estão na base, aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto V. São 2 pontos altos na mesma correntinha ou no mesmo ponto de base. Ok? Em seguida eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base 4 vezes. Eu fiz 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Após os 4 pontos, no seguinte eu vou fazer um ponto V. E assim por diante. Feito o ponto V, eu faço um ponto alto em cada ponto alto da base, no total de 4 pontos altos. Fiz aqui 4 pontos altos, em seguida um ponto V. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui já observamos que já dá o formato da curva. Eu vou seguir repetindo essa sequência até chegar aqui no alfinete. Estou finalizando os pontos aqui na curva. Aqui eu fiz um ponto V. E vou fazer o restante dos pontos. Pontos altos, fiz 2, 3, 4 pontos altos. Ok? Em seguida, nós vamos fazer, conforme aqui o nosso diagrama, deixa eu organizar, nós fizemos uma curva, agora nós vamos ter uma reta, nós estamos voltando o trabalho. Então nós vamos ter à frente a reta aqui com pontos altos, e vamos chegar aqui neste ponto e colocar o alfinete, que vai ser no próximo pontinho V. Como temos aqui, nós vamos percorrer com os pontos altos, vamos chegar aqui no pontinho V, eu já senti aqui o nozinho do pontinho V, tá? Aqui nós temos os 2 pontos que formam o ponto V, aqui na alça do segundo ponto, eu coloco o alfinete como marcador. Então, eu vou trabalhar até o alfinete, pontos altos sobre cada ponto alto de base. Estou chegando aqui no alfinete. Tenho aqui mais um ponto alto. Cheguei à altura do alfinete. Vou retirar o alfinete. E nós vamos trabalhar mais uma curva. Tenho aqui o último Vzinho. E vou colocar o alfinete aqui na correntinha desse segundo ponto alto do Vzinho. E vou trabalhar ponto V, aqui no primeiro ponto alto de base. E vou trabalhar pontos altos, um sobre cada ponto alto de base, formando um grupinho de 4 pontos altos. Em seguida, o ponto V. E eu vou seguir essa repetição
até aquela curva de 80 correntinhas que agora está no formato de U. E aqui, ao invés de aumentarmos, nós vamos diminuir, que estamos fazendo essa carreira aqui, que é a segunda carreira. Ok? Então eu vou continuar e ao chegar aqui nessa curva de 80 correntinhas, eu volto. Concluí essa parte aqui do gráfico, do diagrama, e cheguei aqui nesse ponto da curva de 80 correntinhas. O alfinete está aqui. Na primeira carreira, nós trabalhamos essa parte. Então, nesta curva de 80 correntinhas, nós aumentamos. Agora nós vamos diminuir. Nós vamos iniciar a partir daqui onde está marcado o alfinete. Então, deixa eu mostrar aqui onde eu coloquei o alfinete. Depois da última carreira reta, eu finalizei e cheguei aqui no primeiro Vzinho da curva. Observem que aqui nós temos dois pontos altos subindo, ou melhor aqui descendo, que estamos de ponta cabeça, descendo de uma mesma correntinha. Então aqui eu coloquei o alfinete na direção desse primeiro ponto alto, que na verdade são os dois. Nós vamos seguir até o último Vzinho da curva. Ele está... Aqui temos mais um Vzinho. Está aqui nesse Vzinho. Então colocamos aqui. Temos aqui a correntinha do Vzinho. Na próxima correntinha é que nós vamos colocar o alfinete. Ok? Então nós vamos trabalhar desse ponto até o alfinete, diminuindo a curva. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui um ponto alto sem terminar, no próximo ponto de base, um ponto alto sem terminar, dou a laçada e puxo as 3. Feito isso, vou fazer 4 pontos altos, um sobre cada ponto alto de base. Após isso, vamos fazer o Vzinho, ao contrário. 2 pontos altos sem terminar, puxados juntos. 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Seguindo sempre essa ordem. Fiz os 4 pontos altos, vamos fazer mais um Vzinho contrário. 2 pontos altos sem terminar, fechados juntos. E assim até o ponto que está o alfinete. Concluí a curva aqui de 80 correntinhas. Vou tirar aqui o marcador. E observem que eu finalizei com um Vzinho ao contrário. Ou seja, eu não vou me preocupar com a sequência. Eu só tenho que preencher esse formato. Por isso que eu estou falando a curva de 80 pontos. E para concluir a carreira, eu vou seguir da forma que a carreira se apresenta. Então aqui nós temos pela frente uma reta, uma curva, que aqui nós vamos aumentar, uma reta, uma curva, até chegar a essa curva de 80 correntinhas, que nós vamos diminuir. Então eu vou trabalhar até esse ponto aqui e quando chegar nesse ponto aqui, eu volto para a gente fazer junto, ok? Bom, eu fiz aqui toda a carreira, cheguei aqui na curva de 80 correntinhas. Estou aqui nesse ponto. Vamos trabalhar dessa forma. E vamos sair do diagrama e ir aqui para a nossa peça. Bom, eu havia colocado aqui o alfinete no primeiro ponto Vzinho ao contrário, que inicia a parte da curva de 80 correntinhas.
finalizando a carreira número 2. E a partir daqui, eu não vejo mais necessidade de usar o diagrama. Nós já temos a primeira carreira, já estamos concluindo a segunda. Então eu vou reservar aqui, em caso de dúvida, eu volto com o diagrama. Então, como nós temos aqui a curva em forma de U, nós vamos diminuir. Então, conforme nós fizemos as curvas anteriores, nós vamos fazer 2 pontos altos sem terminar, em cada ponto de base, dessa forma, e fechar junto. Feito isso, 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Após os 4 pontos, vamos fazer 2 pontos altos sem terminar, um em cada ponto alto de base e fechá-los juntos. Seguindo a sequência, 4 pontos altos, um sobre cada ponto alto de base. E vamos seguir assim até o final da carreira. Eu vou continuar aqui e ao chegar aqui ao final, eu volto para dar início à terceira carreira.